Salve, salve, meus amigos! Tudo bem com vocês? Sejam aí todos muito bem-vindos ao nosso canal do mano aqui, do parceiraço DJ Cartoleiro. Qual foi o seu desempenho na última rodada? Passou dos 50 pontos? Fez abaixo dos 50 pontos? Na telinha tá a minha pontuação aí, fechamos com 46,81. Rodada muito complicada, muito difícil, muitas dúvidas, né? A gente não sabia quem ia para jogo, os possíveis SGs da rodada acabou que não foram concretizados, o Cruzeiro perdeu, né? Só o Fluminense que conseguiu uma vitória, venceu de 1-0. Mas enfim, as melhores opções, né? As opções que os cartoleiros optaram em colocar nos seus times decepcionaram e acabamos que ficamos aí nessa pontuação de 46,81. Isso acontece, né, durante a temporada, tem aquela pontuação bem alta, aquela pontuação ruim e aquele mediano que costuma sempre aparecer em todas as temporadas. Mas é esquecer a rodada e já chega dando like, compartilhando os nossos vídeos, que isso ajuda demais no crescimento do canal. Então dê essa moral pro dia aí, mete o dedo no like, muitos likes, compartilhe os vídeos e clique no sininho para você receber todos os nossos vídeos e eu continuar aqui a divulgar para vocês o meu material e o meu time para vocês imitarem nas suas ligas. Valeu, meus amigos? Então tá aí na telinha, 46,81 foi a pontuação do DJ na última rodada. Chegamos aí a 1.511, passamos dos 1.500 pontos. Eu acho que é uma pontuação muito bacana, agora é focar no segundo turno e tentar tirar grandes pontuações aí para a gente fazer aquela pontuação de campeão de liga, top 3, top 5 e vamos que vamos, valeu? Ó, tá aqui na telinha o meu Instagram, tá? É aqui que eu posto os meus dois times, valorização e o time principal. Então você que não segue o DJ ainda, ó, @DJ Cartoleiro. Segue o DJ para vocês receberem sempre todos os meus times, tanto no feed quanto nos stories, beleza? Então vamos aqui, ó, rapidamente passar os jogos da próxima rodada do Cartola FC, Internacional e Atlético Paranaense, jogo do 16º contra o 8º colocado. Um jogo interessante, né? Talvez a gente consiga extrair algumas pecinhas aí desse duelo, principalmente olhando para o lado do Internacional. O Atlético Paranaense perdeu o seu último jogo em casa, o Grêmio venceu muito bem. E o Atlético Paranaense não está desempenhando um bom papel, pelo menos por enquanto. Cruzeiro e Atlético Mineiro, clássico lá em Minas Gerais, é o quinto colocado contra o nono. Cruzeiro, Atlético, Cruzeiro. Quem vai levar esse jogo para casa, hein? Cruzeiro, no meu modo de ver, está um pouquinho melhor, né? Está um pouco à frente do Atlético Mineiro, vem fazendo bons jogos, né? E tem alguns jogadores que pontuam bastante para o Cartola. E do lado do Atlético Mineiro também temos o Scarpa, que tem muita média básica, temos o Paulinho, não sabemos se o Hulk vai para jogo ou não, acho que não vai para jogo. Enfim, mas é um jogo interessante que os cartoleiros vão ficar de olho aí e tentar extrair alguma peça desse duelo. Bahia e Vitória, outro clássico. Bavi é o sétimo contra o 15º colocado. Também temos algumas peças interessantes para estar olhando com carinho. Flamengo e Palmeiras, né? Um jogo bem interessante. O Flamengo vai receber no Maracanã. É o segundo colocado contra o quarto. Pedrão Queixada, hein? Temos grandes chances de escalar o Pedro aí nessa rodada. Acho que muitos cartoleiros vão focar aí no Pedro. Mas é um jogo interessante, é um jogo de gols, né? Para ambos os lados, talvez. Um jogo muito pegado. Jogadores bastante técnicos que pontuam bem no Cartola. Vasco e Fluminense, outro clássico interessantíssimo. É o 11º contra o 17º. O Vasco tem o Verratti, o Vasco tem o Felipe Coutinho, o Vasco tem o Payet, o Fluminense tem o Arias. Então tem muitos jogadores aí interessantes aí para a gente estar olhando e talvez pensar em escalar nos nossos times. Corinthians e Bragantino. O Corinthians decepcionou na última rodada, empatou em casa. Os cartoleiros também focadão no Corinthians, né? Alguns fecharam o Corinthians, outros triplicaram o Corinthians, né? E acabou que o Corinthians levou o gol do Bragantino e o esquema, né? Os nossos estudos foram tudo por água abaixo. Enfim, é o Cartola que faz isso com a gente, cartoleiro, infelizmente. São Paulo e Atlético Goianiense é o sexto colocado contra o 20º. O Atlético Goianiense está na zona de rebaixamento, está numa fase muito ruim.
não vem apresentando um bom futebol, e o São Paulo tem grande chance de vencer e vencer muito bem, e até mesmo possível o SG nesse duelo contra o Atlético Goianiense. Fortaleza e Criciúma, Fortaleza está muito bem, venceu fora de casa o Cruzeiro, né? E assumiu a terceira colocação do Brasileirão. Fortaleza aí, grande chance aí de fazer mais 3 pontinhos em casa, contra um Criciúma que é o 12º colocado, e vai ser um jogo interessante, principalmente para nós cartoleiros, que tem peças ali muito interessantes para a gente estar marcando nos nossos times. Cuiabá e Grêmio e Juventude e Botafogo, é o primeiro colocado contra o 13º colocado. Jogo também bem interessante, o Botafogo está jogando muito bem, né? Peças interessantes também para a gente estar olhando com bastante carinho e estar colocando, pensar em colocar no nosso time, valeu? Então, esses serão os jogos da próxima rodada do Brasileirão. E vamos já, sem mais delongas, montar o nosso time rascunho, um time esboço, né? A gente está no início de semana, né? Então vamos tentar deixar um time assim montado para vocês já terem umas ideias de como serão os seus times para a próxima rodada, beleza? Então vamos vender esse time aqui. Foi o time da última rodada. Vamos vender e vamos começar a montar. Eu acho que para essa rodada o 4-4-2, eu acho que não tem interesse em fazer esse esquema tático 4-4-2. Vamos voltar para o nosso padrão 4-3-3, que vem dando muito certo aí, tá? A começar pelos goleiros, tá, gente? Ó, o Everton do Palmeiras, vou sempre falar para vocês que é sempre um bom goleiro, né? Apesar de visitar agora o Flamengo, chances inclusive de sofrer gol o Everton, mas mesmo assim, levando o gol, o Everton desempenha um bom papel, tanto fora de casa como dentro de casa, tá? Tem uma média muito boa, a média de 5,0 é a média geral do Everton, e uma média de 4,36 como visitante. Então, é um jogador que não negativou ainda, tá? Ó, tem um scout muito bacana, o Everton, e pode ser uma opção interessante para tentar tirar pontuação, né? Porque o Palmeiras vai visitar o Flamengo, está numa fase muito ruim, então os cartoleiros vão querer, não, para tomar gol do Pedro. E aí que se tira um certo ponto, né? Para tentar subir um pouquinho nas suas ligas. Cássio do Cruzeiro. O Cruzeiro também está numa fase boa, apesar de ter perdido o seu último jogo. A gente não pode apagar o que o Cássio vem fazendo, né? Jogando pelo Cruzeiro, fez grandes pontuações na rodada 19 e na rodada 20. Então é um goleiro que agora é um clássico, né? Os dois goleiros vão trabalhar com certeza, né? Tanto o goleiro do Atlético como o goleiro do Cruzeiro. Então o Cássio também pode ser uma boa peça, né? Uma boa opção para a rodada. Fábio do Fluminense, esse tá monstro. Tá pegando muita bola, tá agarrando bastante. Olha aqui, nos últimos 4 jogos, né? Rodada 18, 19, 20, 21, fez altíssimas pontuações, 10 pontos na 18, fez 6 pontos na 19, 9 pontos na 20 e 8,50 na 21 na última rodada, né? Eu coloquei o Fábio no meu time, né? Ele era o nosso goleiro e eu estava pensando em dobrar, triplicar o Fluminense, e eu achei que o Fluminense talvez tomaria um gol e eu acabei não fazendo isso. Se eu fizesse, meus amigos, eu ia estourar a pontuação. Mas enfim, né? O se que é o problema, né? A gente tem que excluir essa palavra se aí do nosso vocabulário do Cartola, porque realmente, se eu fosse fechar com se, eu estava muito bem de pontuação. Mas vamos lá. Fábio, boa opção para a rodada. Mas quem eu posso ligar para vocês? O João Ricardo, grande chance de um possível SG, enfrentando o Criciúma em casa, né? O goleiro que tem uma média boa como mandante e não negativou também até o momento do campeonato, né? Pontua muito bem na rodada 2021, então o João Ricardo é uma boa opção para a rodada também, beleza? O Hugo Souza também, né? Apesar dos altos e baixos do Corinthians, o Hugo vem destacando, né? Vem fazendo algumas defesas interessantes. Talvez pode ser uma opção interessante para vocês. John do Botafogo, né? Bom goleiro também, o John estava muito bem, deu uma caída nas últimas 3 rodadas, mas mesmo assim eu acredito muito no desempenho desse jogador, né? Um bom goleiro o Botafogo tem e pode ser um diferencial para a rodada. Léo Jardim também do Vasco contra o Fluminense pode ser uma opção, apesar das últimas rodadas, o desempenho dele tem sido muito abaixo, e eu ainda confio muito nas defesas do Léo Jardim contra um Fluminense que tem jogadores que dão trabalho para goleiro, beleza? Então, acho que eu posso explicar para vocês. Ó, o Rocher
também temos uma boa variedade de goleiro para a rodada, né? É a gente escolher e acertar, né? Porque realmente tá difícil essa temporada tá difícil demais. Mas enfim, quase que eu derrubo aqui a extensão, gente. Consegui pegar a extensão aqui, Jesus. Rocher, boa opção. Rossi do Flamengo também, ó, boa opção para a rodada. Eu acho que só. Eu acho que eu não vou inventar tanta moda, não, né? Fábio está numa boa fase, o João Ricardo também. Tem o time do Fortaleza está numa fase muito boa. O time do Fortaleza. O Rossi também, um bom goleiro. O Rocher também. O meu goleiro, por enquanto, vai ser o João Ricardo do Fortaleza, beleza? Laterais. Vamos fechar com os laterais aqui rapidamente. Para rodar, temos o Guilherme Arana, clássico, né? É um bom jogo, né? E o Guilherme Arana tem potencial, né? Jogador muito técnico, né? Pontua bastante. Tem muita capacidade o Guilherme Arana. Avança bastante. Então, é uma boa opção para a rodada o Guilherme Arana. Assim como o Cuiabano, do Botafogo, também uma boa opção para a rodada. Principalmente para o Cartola, pontua demais. Tem uma média muito boa fora e dentro de casa. Já tem 3 gols, lateral artilheiro, né? Então, o Cuiabano é uma boa opção, né? Contra um Juventude que está muito ruim também no Brasileirão. E pode ser que ele pontua bem contra o Juventude, mesmo visitando o adversário. Bustos também, boa opção. Fez 8,90 na última rodada e agora vai receber o Atlético Paranaense. O Bustos pode ser uma opção interessante também. O Wellington do São Paulo contra o Atlético Goianiense, que está muito ruim das pernas. E é um bom lateral, né? Aqui, ó, vem fazendo boas pontuações. O Wellington do lateral do São Paulo. E pode ser uma excelente opção, até porque o São Paulo tem grandes chances de vencer e não levar gol, tá? Então, o Wellington, boa opção. E o Grêmio, que vem fazendo bons jogos, o Grêmio, tanto fora como dentro de casa. E o Cuiabá está numa fase muito ruim, o Cuiabá, e o Grêmio pode se aproveitar disso. E o Reinaldo é um jogador que tem média básica e vem pontuando muito bem aqui. Ó. Olha os scouts do Reinaldo. Ó. Não negativou, desde a rodada 12, tem uma média básica interessante. Né? E tem bola parada, tem pênalti. Né? Então é um jogador que é muito participativo durante os 90 minutos. Então o Reinaldo ó, pode ser sim uma grande opção e um diferencial para a rodada, beleza? Samuel Xavier também não está decepcionando, muito pelo contrário, está pontuando e fazendo grandes pontuações. Aqui, ó, nas últimas 4 rodadas, é de 8 para cima. Ele vem fazendo de pontuação. Então, ó, é uma grande opção para a rodada o Samuel Xavier, beleza? Deixa eu ver se tem mais alguma opção interessante para a rodada. O Diogo Barbosa também, ó. Olha o Diogo Barbosa aqui, ó, nas últimas 4 rodadas. A parte defensiva do Fluminense está de parabéns. Nas últimas 4 rodadas, boas pontuações, né? É de 4, 5 para cima a zaga do Fluminense. Então o Diogo Barbosa tem que indicar pelo momento, né? Tá jogando muito bem, se defendendo muito bem. E pode ser uma boa opção para essa rodada, mesmo sendo um clássico contra o Vasco. Mas que eu posso estar indicando para vocês, o Damian Soares, ó, tem média básica o Damian Soares, ó, muito interessante jogador. Só não sabemos se vai ser titular, beleza? Mas eu vou de Cuiabano, do Botafogo, e vou de Wellington, do São Paulo, beleza? Essa vai ser a minha dupla de laterais, pelo menos por enquanto. Zagueiros para a rodada. Thiago Silva, monstro. Desde que ele estreou no Fluminense, não levou gol a zaga do Fluminense com ele em campo. Ele sai, ele é poupado, não joga, o Fluminense leva gol. Ele é o titular, o Fluminense não leva gol. Impressionante, cara. Aqui, ó. E vem pontuando muito bem, né? Graças ao Thiago Silva, que organizou a zaga do Fluminense, que tanto os laterais, como seu companheiro de zaga e o goleiro, vem fazendo altíssimas pontuações, tá? Então o Thiago Silva é uma baita opção para a rodada, assim como o Arboleda, boa opção para a rodada, né? Muito potencial, bola aérea excepcional, é um zagueiro que todo mundo sabe da capacidade, né? Já conhece o Arboleda, então pode ser uma excelente opção para a rodada. Mais que eu posso estar indicando para vocês. O Léo Pereira do Flamengo também, boa opção contra o Palmeiras. Esse Rodrigo ali, ele tem média básica, tá vendo? Pontua bem. Nas últimas 4 rodadas, o momento do Grêmio tá bacana.
Então ele está pontuando bem o Rodrigo Eli. Pode ser um diferencial para sua rodada, o Rodrigo Eli do Grêmio. Mas que eu posso estar indicando para vocês, o Bastos do Botafogo também, boa opção. Juventude cede para zagueiro, né? E é um zagueiro artilheiro, já tem 3 gols no campeonato. O Bastos do Botafogo, né? Fabrício Bruno também contra o Palmeiras em casa, boa opção. Eu acho que do zagueiro a gente tem tanta opção assim não, né? Alexander Barbosa também tem média básica, que é muita média básica tem o Alexander Barbosa. Só falta o gol para ele. A dupla do Fortaleza, o Brits e o Tite, né? Pelo possível SG contra um Criciúma e o momento do Fortaleza, né? Venceu agora fora de casa. E o Brits, ó, média básica, interessante. Pode ser uma opção também bacana para a rodada. O Tite não tem pontuado assim. O Thiago Santos, aqui, ó. Foi o que eu falei. O Thiago Silva faz o Thiago Santos jogar bola. Aqui, olha aqui, ó. Vem pontuando muito bem o Thiago Santos. Eu acho que. Deixa eu ver qual vai ser minha dupla. Vai ser minha dupla, pelo menos por enquanto. Deixa eu ver aqui. Cara, eu vou de Arboleda, do São Paulo. Tá? Vou de Arboleda. E vou. Fabrício Bruno também é uma boa. Mas eu acho que eu vou de. Fortaleza vem tomando gol direto, né, cara? E acho que eu vou de Thiago Silva do Fluminense. Thiago Silva e Arboleda. Fechei minha parte defensiva, dobrei o São Paulo, né? Coloquei o Cuiabano aqui, o João Ricardo, nosso goleirão. Meio de campo. Lucas Moura, né? Boa opção para rodada. Arrascaeta também. Arias, Gustavo Scarpa, Veiga, Matheus Pereira. Cara, tem fartura de peças para meio de campo, né? Cristaldo do Grêmio pode ser um diferencial para rodada. Matheus Henrique, que está numa fase muito boa pelo Cruzeiro, ó. O moleque já tem um gol no campeonato e vem fazendo umas pontuações bacanas, né? O Matheus Henrique. Deixa eu ver mais o que posso indicar para vocês. O Gerson também jogando bem pelo Flamengo. O Gerson fazendo boas pontuações. Pode ser um diferencial para a rodada. Eu acho que para meio de campo a gente tem que inventar tanta moda não, né? Mas vamos lá. Aqui, ó. Quem eu vou colocar aqui no nosso meio de campo. Arias tem que estar no nosso time. Monstro. Lucas Moura vai estar no nosso time. Tá? E essa é a minha terceira opção, pelo menos por enquanto. Deixa eu ver aqui no Joga 10 News. Eu sei que está muito cedo para dar uma olhadinha aqui, né? Que muita coisa pode mudar. Mas só para a gente ter uma base aqui, eu quero dar uma diferenciada nesse meio de campo aqui nosso. Deixa eu ver aqui o esquema do Grêmio, porque eu estou gostando do futebol do Grêmio, né? Ó, por enquanto, é o Monsalve, né? Monsalve, Gustavo Nunes e Natan. Bom, vamos voltar aqui. Lucas Moura, Arrascaeta. Tá jogando demais o Arrascaeta, né? Vou botar ele aqui. Pelo menos por enquanto. Deixa eu ver um provável Flamengo. Provável Flamengo, ó. Luiz Araújo, Arrascaeta e Gerson. Com Pedro lá na frente. Aparentemente, quase que um time titular, né? Vamos voltar aqui nossa escalação. Já escalei aqui o Arrascaeta. Já escalei o Lucas Moura. Tem o Arias do Fluminense que eu gosto bastante. Tem o Matheus Pereira também, que joga demais. Deixa eu ver também como é que tá o possível Atlético Mineiro. Possível Atlético Mineiro, deixa eu ver aqui, ó. Eduardo Vargas e Bernardi. Zaratio. Gustavo Scarpa, Guilherme Arana. Hulk tá fora, Paulinho tá fora. Complicou pro Atlético Mineiro, hein? Deixa eu ver aqui. Quem vai ser essa terceira opção? Ele botou uma peça diferente. Vamos fazer o seguinte. Já marquei o Lucas, já marquei o Arrasca. Vou marcar o Gustavo Scarpa, que tem muita média básica. Olha a pontuação dele. 100 gols na última rodada. 8,40. Realmente, como mandante, como visitante,
duas boas médias, né? 6,50 como mandante, 6,01 como visitante. Então vou manter o Gustavo Scarpa aqui, nesse meio de campo, e vamos partir para o ataque. Temos o Pedro, já vou marcar o Pedro aqui. Temos o Ener Valencia, temos o Verratti, temos o Soteudin. Soteudin também, ó. Olha aqui, ó. Olha a quantidade de boas pontuações que tem o Soteudin. O Caleri, tem que estar aqui o Caleri. Tocando o Caleri, que é gol. Tem o Tiquinho contra o Juventude. Temos o Luciano. Temos o Canóbio não. Temos o Breno Lopes, que vem fazendo seus golzinhos, né? O Breno Lopes já tem aí 3 gols e 3 assistências, o Breno Lopes, do Fortaleza. O Lutero caiu de produção, né? Estava numa fase muito boa. E desde a rodada 17 que vem decepcionando, fazendo pouquíssimas pontuações, o Lucero. E o Breno Lopes vem aparecendo, né? Fazendo boa média básica, fez 10,70 aí na última rodada, fez gol. 5,46 sem gol. Então, um jogador que tem muita pontuação, né? Ferreirinha também, ó, pode ser um diferencial para a rodada. Ferreirinha. Carlos Alberto, do Botafogo, já estreou fazendo gol. Tem o Tiquinho, tem o Serna, tem o Pavão, tem o Lautaro Dias, tem o Matheus Martins, do Botafogo também, ó. Moleque bom de bola. Essa minha terceira opção, eu tenho um Tiquinho. Eu vou colocar, sabe quem? Eu vou colocar o Breno Lopes. Pelo menos por enquanto vai ser o Breno Lopes, né? Fortaleza em casa, venceu, vem de vitória fora de casa contra um Cruzeiro forte. Gol do Breno Lopes. E agora em casa, diante do Criciúma, o Breno Lopes pode aparecer e pode aproveitar esse bom momento, beleza? Nosso técnico pode ser o Zubeldia, pode ser um Tite, né? Pode ser um Arthur Jorge, talvez. Mas eu vou saber de quem? Eu vou de Zubeldia. Pode ser o técnico Fortaleza, mas eu vou de Zubeldia. Vou de Zubeldia, técnico de São Paulo. Nosso capitão vai ser o Caleri, né, gente? Toca no Caleri que é gol. Vamos colocar aqui o nosso banco de reserva, rapidinho. O banco de reserva. Quem eu vou colocar aqui nesse banco de reserva? Por enquanto, vou botar o Luciano no banco de reserva. Meio de campo. Tem o Matheus Pereira, tem o Cristaldo, tem o Bernardo, tem o Garro. Vou botar o Matheus Pereira no banco de reserva. Zagueiro. Tem o Robert Renan, Alan Franco, Léo Pereira. Vou botar o Rodrigo ali, do Grêmio, no banco de reserva. Lateral. Reinaldo, Ayrton Lucas, Samuel Xavier. Olha só, o grande Varela. Temos boas opções, hein? Vou colocar o Ayrton Lucas no banco de reserva. E o nosso goleiro? Depois eu faço um antinegativo. Por enquanto vou botar aqui o Rossi do Mengão. E vamos confirmar nossa escalação. Nosso time para a rodada ficou assim, ó. Um time rascunho, um time esboço, para vocês já terem uma certa noção. É o João Ricardo no gol, Cuiabano e o Wellington nas laterais, Arboleda e Thiago Silva, nossa dupla de zaga, e o nosso trio do meio. Arrascamito, Gustavo Scarpa e Pedro. Arrascamito, Gustavo Scarpa e tem uma coisa errada aqui. Não, perdão, Lucas Moura, Arrascaeta e Gustavo Scarpa. Eu que estou falando besteira. E o nosso trio, Pedro, Caleri e Breno, com a faixa de capitão Caleri. Toca no Caleri que é gol. Técnico Luiz Zubeldia. Tá aí, rapaziada, o nosso time esboço para a próxima rodada. Espero que vocês aproveitem essas informações, né, essas indicações. E talvez na quinta-feira ou na sexta eu vou atualizar esse vídeo aqui, né? Vou atualizar esse vídeo para vocês e vou deixar disponível. Valeu? Então, ó, tamo junto. Não esquece de seguir o DJ aqui no Instagram, tá? Beijão do DJ, tamo junto. Forte abraço. Boa sorte na rodada. Valeu, rapaziada. É nóis.